Desde os primeiros dias da humanidade, o homem olhou para o mundo com fascínio e mistério. Cada folha, cada gota de água, cada inseto escondia segredos que escapavam aos olhos comuns. Mas havia algo que ninguém podia enxergar. Os detalhes invisíveis, a vida minúscula que pulsava ao nosso redor. Até que, no final do século XVI, surgia uma invenção que mudaria para sempre a forma como compreendemos a vida: o microscópio. A história do microscópio começa com lentes simples, pequenas peças de vidro que os artesãos poliam com cuidado. No início, ninguém imaginava que elas seriam capazes de revelar mundos inteiros escondidos à vista humana. Observando um fragmento de cristal, alguns curiosos perceberam que objetos próximos pareciam maiores, distorcidos, mas impressionantemente detalhados. Essas primeiras lentes não passavam de brincadeiras de ótica, mas o germe da grande descoberta estava lá. Em 1590, na Holanda, Zacharias Janssen e seu pai Hans começaram a experimentar com tubos e lentes combinadas. Eles empilhavam lentes dentro de tubos de metal e madeira, tentando ampliar objetos minúsculos. Não era perfeito, mas algo extraordinário acontecia. Uma formiga parecia gigantesca. Uma gota de água se transformava em um mundo desconhecido. Os primeiros microscópios eram frágeis, simples e pouco precisos, mas seu potencial era revolucionário. Pouco depois, outro holandês, Anthony van Leeuwenhoek, levaria essa invenção a outro nível. Um comerciante de tecidos, curioso por natureza, começou a polir lentes com uma habilidade impressionante, criando lentes capazes de ampliar quase 300 vezes. Ele observava pedaços de tecidos, gotas de água da chuva e, certo dia, viu algo que mudaria para sempre a biologia. Organismos minúsculos, invisíveis a olho nu, nadando em água parada. Van Leeuwenhoek chamava-os de animalculos. Ninguém jamais imaginara que o mundo estava tão cheio de vida escondida. Suas descobertas eram fascinantes. Ele viu bactérias, protozoários, espermatozoides, cada um em detalhes jamais sonhados. Van Leeuwenhoek registrava tudo em cartas meticulosas para a Royal Society de Londres, descrevendo suas observações com precisão científica. Pela primeira vez, o homem podia enxergar a vida que existia além dos limites de seus olhos. O microscópio, então, não era apenas uma ferramenta. Era uma porta para um universo oculto. Ele permitiu que médicos entendessem doenças, que biólogos estudassem células e que cientistas começassem a compreender a complexidade da vida. De repente, gotas de água, folhas e solos comuns revelavam um mundo vibrante, cheio de seres invisíveis, cada um com seu próprio ciclo de vida, interações e mistérios. Com o tempo, o microscópio evoluiu. No século XVIII, lentes mais precisas e tubos ajustáveis permitiram observações mais detalhadas. No século XIX, com o surgimento do microscópio composto, que combinava múltiplas lentes para ampliação e foco precisos, a ciência biológica deu saltos enormes. Cientistas como Robert Hooke passaram a estudar tecidos, plantas e animais em detalhes minuciosos, registrando desenhos que até hoje nos impressionam. Hooke foi quem cunhou o termo célula, ao observar fatias de cortiça, percebendo que elas eram estruturas minúsculas, mas organizadas. O impacto do microscópio não parou na biologia. Ele transformou a medicina, permitindo que os médicos entendessem a origem das doenças. A ideia de que micro-organismos poderiam causar infecções começou a ganhar força no século XIX com Louis Pasteur, que estudava fermentações e descobriu que micro-organismos podiam ser responsáveis por doenças graves. Mais tarde, Robert Koch utilizaria o microscópio para identificar bactérias específicas, criando a base para a microbiologia moderna e revolucionando a forma de tratar doenças. Além disso, o microscópio influenciou a química,
permitindo que cientistas analisassem cristais e substâncias químicas com precisão. A ciência dos materiais, a genética e até mesmo a astronomia microscópica avançaram graças a essa invenção aparentemente simples, mas incrivelmente poderosa. Mesmo nos dias de hoje, o microscópio continua a fascinar. De laboratórios de pesquisa que estudam vírus mortais até exames clínicos em hospitais, ele permanece como um símbolo da curiosidade humana e da busca pelo conhecimento. Equipamentos modernos conseguem ampliar milhões de vezes, mostrando detalhes de células, vírus e até moléculas, algo que Van Leeuwenhoek jamais poderia imaginar. Mas talvez o mais fascinante seja perceber que tudo começou com curiosidade, lentes simples e a vontade de observar o mundo além do visível. Cada engrenagem, cada ajuste, cada lente cuidadosamente polida representa a persistência humana de querer descobrir o desconhecido. O microscópio nos lembra que, por menor que algo pareça, sempre há um universo escondido esperando para ser descoberto. Hoje, quando olhamos através de um microscópio, estamos conectados com séculos de curiosidade, paixão e descobertas. Ele nos mostra que a vida é infinitamente mais complexa e rica do que nossos olhos poderiam perceber. Cada gota de água, cada célula, cada organismo nos conta uma história, e tudo isso foi revelado graças a uma invenção que começou com lentes de vidro e a mente inquieta de curiosos como Janssen, Hooke e Van Leeuwenhoek. O microscópio não apenas ampliou objetos, ele ampliou nossa mente, mostrando que o universo é cheio de segredos, muitos dos quais ainda aguardam para serem revelados. Ele nos ensina que a ciência nasce da curiosidade, da paciência e da coragem de olhar onde ninguém mais olha. Cada observação, cada descoberta é um lembrete de que o mundo é infinitamente maior do que podemos imaginar e que, às vezes, as maiores aventuras estão nos menores detalhes. E assim, enquanto giramos o botão de foco e observamos um mundo minúsculo diante de nossos olhos, sentimos a mesma emoção que os primeiros cientistas sentiram. O coração acelera, a mente se expande, e por alguns segundos percebemos que, com um pouco de coragem e curiosidade, nada é invisível para quem ousa olhar.